E aí o meu primeiro livro individual, o 100 coisas que 100 pessoas não vivem sem. Eu procurei, sempre fiz muito retrato para revista, retrato de todo mundo. Chegou uma época que as fotos de atores e atrizes e de pessoas ligadas à atividade cultural era muito forte. E aí eu fiz muito retrato desse tipo e sempre quis fazer um livro meu, né? Porque eu acho que um fotógrafo tem que ter livro publicado, aquela coisa toda. E eu queria fazer um livro meu, mas eu queria fazer um livro de retratos. Eu não queria que fosse um livro de retratos só com rostos, com closes, com retratos, porque já isso já está sendo feito de uma maneira muito forte pelos selfies da minha Instagram aí, tudo e tal. E eu queria fazer uma coisa diferente. E nasceu a história do primeiro veio o número, o primeiro ser 50 pessoas. Mas 50 é metade, né? E quem tem metade não tem dobro. Então, vamos fazer o 100. E aí, brincando com as letras, brincando eu sempre fiz muita, voltando à música, começou o conceito com a letra, né? 100 pessoas, 100, 100, 100. E eu falei, poxa, e eu fazia muita foto de obra de arte, catálogo de obra de arte, fiz muito catálogo, muito livro de reprodução de quadro, muita foto de escultura, muita foto de exposição. E aí juntou uma coisa com a outra, o retrato e o objeto. E aí nasceu o 100, entendeu? Nasceu essa brincadeira entre a pessoa e o objeto dela. Eu queria uma brincadeira de modo que o livro fosse uma discussão, né? O conceito que eu batizei de antropologia instantânea. Obviamente, desculpe, arqueologia instantânea. Óbvio que não existe arqueologia, jamais poderá ser instantânea. Mas a brincadeira é essa, né? Você pegar o objeto da pessoa e estudá-la, né? Referenciá-la por aquele objeto. Eu perguntar, o que você não vive sem? A pergunta é essa, o que você não vive sem? Entendeu? Então começou daí, foi um pesadelo que eu comecei a fazer em 2004 e terminei em 2015, 2016. Foram 9 anos quase foram 9 anos de trabalho. Deu muito trabalho, só deu trabalho. Quem acha que livro você faz com você ganha dinheiro, livro fotografia no Brasil, você ganha gastrite. Eu consegui curar a gastrite, mas olha que é só problema, meu amigo. A gente pode até ver outras coisas aí. A próxima foto. Esse aí é o Abram Palatnik, um grande artista plástico brasileiro, falecido até esse ano. E ele, um sujeito genial da arte cinética, ele é gênio, um gênio. E a coisa que eu não vivo sem, mais afeiçoada, foi esse joguinho de xadrez, né? Que está sem as peças, que ele fez de garoto ainda, criança, para você ver o cara é gênio, né? Fez com pedacinhos de escova de dente velha, escura e clara, e madeirinha que ele tinha à mão, entendeu? E essa foto dele com óculos, ela tem uma ligação com o trabalho dele de arte cinética, muito legal, de esculturas que se mexem, né? De interposições e jogos visuais. Então, foi trabalhando em cima dessa questão do retrato do artista, de conhecer a pessoa que eu fiz essa foto. Ele adorou essa foto. Morreu já velhinho, já esse ano. Né? Virou eterno. E aí, brincando com essa coisa justamente, o Amir Klink, em São Paulo, e eu perguntei, Amir, o que é uma coisa importante? O Amir é um cara muito prático, né? Ele é um dos caras mais pragmáticos que eu conheço. E ele adora essa faca Opinel, uma faca francesa, e diz: o cara do mar que não vai para o mar sem uma faca é maluco. Então, essa faca resolve tudo na vida dele: de cortar um cabo, abrir um peixe, sei lá, de raspar alguma coisa, de quebrar uma pedra de gelo, sei lá. Então, ele está com essa roupa aí de navegador, né? E uma coisa que eu pedi para ele é que ele fizesse um olhar, né, que que contemplasse a vastidão dos oceanos. E o Amir é tudo menos lírico, né? Ele finge que não é, mas é assim. E me deu de presente esse olhar aí, né, de navegador, né, de um cara que está vendo lá a Antártida lá na frente, né?
Então a gente vai brincando com esses conceitos. E uma coisa do 100, isso é interessante, que as fotografias teriam que ter funcionamento autônomo, né? O retrato teria que funcionar sem o objeto e vice-versa. Esse foi um desafio que eu me propus. Nunca imaginei, jamais, a pessoa segurando a coisa. Isso é obviedade sem mais tamanho. Isso é anos 80, 90 da fotografia de caderno cultural. Fulano ganhou um prêmio, o cara segura aquela medalha olímpica, essa coisa meio ridícula. Funciona só para medalhista olímpico, claro. E é o nosso querido Ariano Suassuna, e que tem uma lição aí, essa foto me deu uma lição muito grande, que em Recife é 220 volts, tá? Quem for fazer lá. Eu levei meus flashes, cheguei lá em Recife, meus flashes são 110, e lá é 220. Então quebrei a cara, tive que levar flash emprestado, meu amigo João Rogério, não é o flash que você está acostumado, aí tive que fazer uma luz. Em resumo, consegui resolver um problemaço. E esse aí é um caderno que são os almanaques de 1890 e poucos, que, mal ou bem, são a base. Isso é uma coleção, tá? Almanaques pictóricos. São a base do pensamento, muito curioso isso, a base do pensamento e do folclore e do imaginário do Ariano Suassuna, né? Que tem essa questão brinca com a realeza, é o nosso grande Shakespeare, né? É o universo pictórico, jornal de instrução e recreio. Começou em 1839 e edições já tem 1840. Quer dizer, antes da libertação dos escravos, né, que é em 1888, você vê, né? Então, e tem essa questão que o Ariano era muito o imaginário dele iria por esse lado dos reinados ibéricos e tudo, é a grande fonte de inspiração dele, né? A gente pode passar. Aí, Bi Branca Férias, você pode ver o seguinte, foi de Ariano Suassuna, Mirklick, a Bi Branca Férias, as gêmeas do nado sincronizado, né? Ele pergunta qual foi o critério para fazer o 100, critério para as pessoas, escolher pessoas do 100. Eu falo assim, cara, é um critério científico da Universidade de Estocolmo. Mentira, o critério, eu elaborei uma lista como se eu quisesse dar uma festa muito grande. E uma festa tem que ter gente mais variada possível, né? Dos mais diversos tipos, de mais diversas origens e opções e qualidades e profissões. Então, a Bia Branca Férias, as gêmeas do nado sincronizado, e o que elas não vivem sem é um Fusca. E eu jamais imaginei fotografar um Fusca num lugar, na rua qualquer, e recortar esse Fusca e aplicar na página. Então, é um Fusca, vai ser um Fusca. Entendeu? E eu tive... Essa foto delas foi no estúdio do Cais, no Rio, um estúdio grande, e o Fusca foi feito esse Fusca estava para ser reformado numa oficina na Avenida Brasil. E aí a gente conseguiu, através da minha amiga Lenk Pentanha, que foi produtora de algumas fotos do livro, depois fez a divulgação, é uma pessoa que conhece todo mundo mais meia dúzia, ela conseguiu, até hoje, não sei como, de graça, um guindaste para fotografar o Fusca. Então, para você ver, olha aí a foto do making off. Eu lá em cima do guindaste, né? E eu gastei, né? Isso é um gasto de dinheiro absurdo, isso é uma loucura. E eu comprei uns plásticos brancos e botei no chão para fazer o fundo branco do Fusca, né? A questão do fundo branco, aí sim, outra questão conceitual. É que o 100 é uma brincadeira com esses catálogos de produtos, né, que a gente tem de catálogo de loja, porque hoje em dia a gente é catalogado de tudo quanto é maneira. Então, fiz um grande catálogo de gente e coisas, né? E eu lá de cima, em cima lá da gangorra do Carvalhão, felizmente fez um dia nublado, ou seja, a luz ficou totalmente uniforme no Fusca. A gente tem que dar sorte algumas vezes também, né? E esse aí, amigo meu, Ivair Borges, fez essa foto, tá dando uma força nesse dia. E eu lá de cima, felizmente também não choveu, né? E a pessoa se chove nem até foto.
E E que essa felizmente, foto... Hã? Felizmente você não caiu também, né, André? Ah, é. Ainda bem, né? Mas o Carvalhão assegura, é uma empresa que está há muito tempo no Rio de Janeiro. Eu só agradeço a eles e além que, porque até emprestado um guindaste, né, cara? Eu não sei nem quanto é um valor do aluguel do guindaste. Ou seja, é mais um prejuízo que eu iria tomar, não sei aí. Se eu faliu para ganhar dinheiro no Brasil, não, hein? Eu não sei. Não sei se lá fora você ganha dinheiro. Acho que o único cara que ganha dinheiro com livro de foto no mundo é o Sebastião Salgado. O resto. E essa foto é para mostrar aí que, né, que não é só apertar um botão, né? Muita gente acha que você vai lá e aperta um botão. Eu adoro essa foto. Essa é a professora de. Ih, peraí que apagou aqui o negócio. Peraí. É a professora de yoga Dani Sá, entendeu? É uma professora de yoga muito conhecida. Mais uma vez, a gente indo a todos os, né, walks of life, todas as profissões. A Dani Sá fazendo esse asana de yoga impossível, né? Como é que você consegue colocar a perna no lado esquerdo da perna da tua orelha? E, curiosamente, ela não vive sem café, ela adora café, eu também. E aí eu não queria fazer uma xícara de café, que já tem no livro também, uma xícara de café. Vou falar, deixa eu tomar um café, peraí. E aí eu me propus a fazer um café, mas eu queria fazer um café com splash. E tem várias maneiras de fazer splash. Quem conhece fotografia publicitária, você faz ou com ultrassom, ou você faz com raio laser, ou você quer lá infravermelho. Eu fiz na mão. E foi uma pesquisa antes de como fazer de como chegar à textura do líquido do café, que ele se fosse muito viscoso, muito grosso, o splash não sairia não teria essa explosão. Se o café fosse muito ralo, né, aquoso demais, a cor não viria. E foi depois uma mistura de café com anilina marrom. Eu fui testando isso. E no dia do café, como é que eu consegui esse splash? Foi uma bolinha de mouse, né? Aqueles mouse antigos, consegui uma bolinha, porque a bolinha de borracha, apesar de dura, e não quebra a borda da xícara. E eu quebrei uma outra xícara com uma bilha. Eu tinha uma bilha de metal, joguei a bilha, pau, quebrou. Aí me deu um prejuízo aí. Essa xícara foi da minha mãe, inclusive tinha um carinho grande por ela, agora só tem acho que duas, nem uso mais. Aí eu cheguei a esse ponto aí, eu comecei a fotografar, me lembro disso. E foi na sala da minha casa, eu forrei tudo. Eu comecei a fotografar por volta de 8 da manhã, terminei por volta de 10 da noite, inclusive, com direito a alguns vômitos também, porque aquele cheiro de café, você joga a bola, e eu disparava com a mão esquerda e jogava com a mão esquerda. E tinha um espelho que eu coloquei na base ali perto para ver aonde que a bola ia cair. Varia até um making-off de vídeo isso aí. E aí, com o cheiro de café, eu fui ficando enjoado, eu vomitei umas 2 vezes também. Foi uma loucura absurda. Mas rendeu, né? Acho que a foto rendeu. Uma foto é um perfil, eu chamo esse perfil, quando junta retrato e objeto. Eu gosto muito desse perfil do livro, um dos meus favoritos. Acho que chegou uma conclusão aí. Nossa querida Elza Soares, e aí foi na casa dela, e o que ela não vive sem é o salto alto. E ela tinha, ou deve ter, centenas de salto alto. Não pouco, não eram 20, 30, 50, 80, eram centenas. Aí eu fui com a minha querida assistente na época e amiga e produtora, a Adriana Bafa, e ela me ajudou a escolher lá o melhor salto e te elegeu esse salto aí, que é uma coisa, né, de fetiche, de sadomaso, e tem um cromado, na realidade, que ele brilha, né, ele dá um plus aí na foto, né. E como o grande barato é que os retratos são em cor, em preto e branco, e os objetos são em cor, né. O livro é o que eu chamo de falso preto e branco total. Algumas pessoas acham que o livro é todo em preto e branco. Mas, curiosamente, os objetos, a maioria deles, não são multicoloridos, entendeu? Então dá essa falsa impressão que tudo é PB. É uma brincadeira que o livro tem. E como nada é verdade absoluta, o livro não tem 100 pessoas, o livro tem 101 pessoas, né? Porque a Bia Branca Félix são 2, né? Então essa brincadeira também, que eu estou falando, acho que é pela primeira vez,
que a fotografia ela não é uma verdade absoluta, né? E a brincadeira é justamente essa. Não são 100 pessoas, são 101. Esse é o nosso querido Evandro Teixeira, fotógrafo, fotojornalista, amigo meu. Peraí. Tomei uma água aqui. E aí eu queria fazer o retrato do Evandro, o retrato do fotógrafo é ele segurando o retrato dele, né? Então tem essa metalinguagem aí. E ele não vive sem a Leica dele, tem algumas e tal, foi até já expôs no Museu Leica, inclusive, visitou a fábrica. E a foto que ele fez, a foto agora se tornou famosíssima e célebre, a foto dos soldados batendo no rapaz e ele caindo no chão, que foi agora até a campanha da Folha de São Paulo, da democracia, foi feita com uma Leica, se não me engano, uma Leica M3. E essa foto do Evandro, ele segurando a própria foto, eu fiz essa foto aqui em casa, corri para a impressora, imprimi, e depois fui acertando a cabeça do Evandro, que não é pequeno, né? Aí fui ajeitando ali no tamanho, para caber num A4. Entendeu? E aí muita gente acha que essa foto é um Photoshop que eu apliquei. Não, essa foto é uma foto mesmo. Então, pode passar? Vamos ver aí. E aí é a prova do crime. O Evandro segurando a cópia dele da foto dele mesmo, né? Ele piscando aí. Ele pediu até que essa foto é um pouco de Photoshop. Ele falou, Arruda, apaga essas rugas aí minha, pô, não sei o quê. Né? Então eu apaguei. Nada, tudo pelos amigos. Então, justamente, ele segura o retrato de um fotógrafo, é ele segurando o retrato dele mesmo. Né? Tem essa metalinguagem. A gente vai brincando com os conceitos de para também não ficar uma coisa, um livro monótono. Né? Também tem isso. Eu sou um cara muito impaciente. E eu poderia fazer um livro com as fotos da mesma maneira, as pessoas. Né? Então, mas na página 20, ali você já começa a passar rápido. Né? Então, é uma coisa que eu não queria. Eu queria que cada foto tem o meu humor, né? Então, você fazendo uma coisa em 2003, 2004, vai terminar em 2016, bicho, tem, a tua vida passa, a tua vida muda, esses projetos longos servem para isso. Fernanda Torres, ela estava com um vestido branco, eu pedi para ela botar um vestido preto, por causa do contraste, e ela é muito branca, né? Então, se fosse um vestido branquíssimo também, mas seria... Não, ela tem um cabelo preto. Se ela fosse loura, platinum blonde, talvez eu pediria para ela ficar com um vestido totalmente branco. Aí você tem um monocromatismo interessante. Mas como ela tem esse cabelo bem preto, sobrancelhas bem pretas também, e tá essa coisa engraçada, né? Ela como se pegasse ali. É uma matriz, né? E o objeto que ela escolheu foi esse armário belíssimo, que foi do pai dela. E aí eu fui fotografar um armário, né, meu amigo? Não tinha espaço, meti a grande angular aí. E na parede oposta ao armário, eu tive que estender um pano preto, justamente para não refletir tudo. Assim, e ainda reflete alguma coisa. E eu deixei aberta aquela última porta ali, né? E deixei escapar um pouquinho também a mesa de trabalho ali, que tem uma tomada de impressora, você vê a mesa à direita. Né? E não tem, e importante é que tudo tivesse o fundo branco, né? Então a parede já dá a continuação do conceito do livro, né? Obviamente não poderia levar o armário para um estúdio branco, até gostaria, mas não também não é forçar a barra, entendeu? Então a gente vai meio que recortando o cotidiano das pessoas. Só a foto que eu adoro do nossa entidade máxima, Gilberto Gil, e o que ele elegeu foi um violão. Essa foto é uma coisa muito divertida. Tinha um assistente que eu cheguei para ele, Silva, o negócio é o seguinte, Gilberto Gil é o nosso rei, né, cara? Faz um making-offzinho, eu tenho uma Sonyzinha, uma câmera point and shoot Sony RX100, que filma muito bem, a câmera tem um resultado muito bom, dentro da precariedade das produções. Você vai filmando o making-off, mas vira um pouco a câmera, dá uma bossa, assim. Aí o cara ficou com a palavra bossa na cabeça. Aí eu tô vendo ele fotografando e falei, quando eu fotografar, você me filma um pouco, mas vai filmando o Gil. Aí eu tô vendo ele evoluindo lá com a câmera, eu falei, bem, tá fazendo as coisas. Rapaz, não sobrou uma imagem boa, tudo maluco. Ele fez uns travels, tudo, o que não era torto era fora de foco. Aí
Falei, pô, cara, não serviu para ele, ficou chateado. Falei, a gente foi fotografar o Sebastião Salgado, né, cara? Aí, mais na frente do Salgado, tem outra história divertidíssima do assistente Silva filmando o making off. Pode passar. Ah, essa foto do Gil, vamos voltar na foto do Gil? E a foto do Gil tinha um detalhe divertido. Foi lá na Geleia Geral, no estúdio, o escritório dele na Gávea, e eu pedi justamente, o Gil tem assim, né, esse sorriso, essa coisa, mas eu queria o Gil meditante, meditabundo, como se fosse uma coisa, né, tivesse... Eu falei, Gil, eu queria agora uma coisa, né, meditante, uma foto que eu acho que o Gil tem realmente essa coisa incorporada, né, esse nosso... É uma coisa, o Gil para mim tem essa coisa divina, né? Eu acho que a música brasileira ela passa por 3 nomes, cara. Eu acho que a música brasileira, se vier um ET e me perguntar o que é MPB, para mim é Gilberto Gil, Tom Jobim e Jorge Benjor. Para mim são os 3 nomes que sumarizam a música brasileira, né? Não só pelo balanço, mas pela qualidade, pelo swing, né? Os 3 nomes eles formam um tripé do que é a nossa música brasileira. Eu fiquei muito feliz. Eu fotografei Tom Jobim 2 vezes, toquei baixo com o Tom Jobim, isso é uma história com o Diogo. Toquei baixo não, né? Fiquei ali fazendo barulho, o Tom Jobim olhando para minha cara, né? Dizendo, você toca rock, né? E depois, o Tom Jobim é uma pessoa generosíssima. A gente pode passar. Aí, o nosso querido Lobão, foi feita, essa foto foi em São Paulo, num dia de extremo frio, muito, muito, muito frio. O Lobão estava com esse trench coat de lã, elegantíssimo, e é uma pessoa ótima de fotografar, rendeu, foi até difícil escolher a foto boa. Então tem uma brincadeira nessa foto, ele todo fechado, né? Todo, né? Fechado, esse jeito dele inquisidor, coisa tão provocativo. E do outro lado a guitarra, essa Gibson Les Paul maravilhosa, né? Uma série clássica. E aberta, né? Nesse case, quer dizer, e foi marcante porque o Lobão estava já aí voltando para o lado elétrico, né? Voltando para o lado elétrico. E você voltou aí para o Gil, né? E o engraçado como o violão, os objetos mais citados no 100 é violão, guitarra, né? E livro. São as coisas que as pessoas mais gostam. Música e cultura, né? Aí você vê que tem uma contraposição. O Lobão fechado e a guitarra aberta, ou seja, a melhor maneira quando ele se expressa é pela música, né? É onde ele se abre. Né? Tem essa questão também da justaposição de sentidos que o conceito do te oferece. Pode passar. Se tiver alguma pergunta de alguém. Nosso querido Rodrigo Minotauro. Aliás, o Minotouro, o irmão dele, perdeu ontem, né, na luta. Né? Enfim, Minotauro, que é um dos maiores lutadores de MMA do Brasil. E a única coisa viva do 100 é o Temaki, cachorrinho dele maravilhoso, que morreu no apartamento. Até morreu de calor, se eu não me engano. Deixando o apartamento trancado e estava viajando. O assistente dele esqueceu lá de abrir, o cachorrinho morreu. Ele era muito ligado a esse cachorro. Isso foi lá na academia dele, na Barra. Barra Recreio de Bandeirantes. Né? Uma foto, gosto muito dessa foto do Minotauro. Muito bom. Aí você tem outro, né? O Ney Mato Grosso, né? Um artista maravilhoso, dispensa apresentação. E o Ney pousou sem camisa, ele não queria não, mas eu pedi, porque é mais ou menos um manifesto, né? Uma pessoa com 60, quase 70 anos, está em plena forma, né? E serviria de exemplo, né? De como a pessoa aos 60 está totalmente funcional, em plena forma, físico, com lado de sedução, e o que ele não vive sem é planta. Aí eu não queria ficar muito na casa dele, não, porque tem várias plantas ali. Aí eu tive uma sacada, eu falei, pô, já que é planta, vamos descer ao conceito básico do vegetal. Vou fazer uma folha. Aí eu imprimi uma foto pequenininha do Ney e saía pelas lojas de planta e floriculturas
procurando, né, uma planta que fosse mais ou menos parecesse com o Ney. E assim os caras ficavam olhando assim, que eu pegava a foto do Ney, botava ao lado de uma folha, e o cara ficava olhando o que esse cara está fazendo aí. Aí acabou, isso é uma comigo ninguém pode, né? E se olhar bem, tem uma semelhança geométrica, né? Entre a pose do Ney tá meio curvadinha para o lado direito dele, e a planta também tem uma curva, né? Então, são dois retratos, o retrato de folha e o retrato de planta e o retrato do Ney. O livro tem essas brincadeiras, assim. Pode passar. Aí o Sebastião Salgado, nosso, né, dispensa. E aí eu fotografei o Salgado, ele chegou, ele foi lá no Jardim Botânico, ele teve a exposição dele do Gênesis. Aí eu consegui uma brecha. Eu levei 3 anos para conseguir fotografar o Salgado. Aí, mais até, e nunca tinha tempo. Aí, o que não vive sem é canivete suíço, mas eu não tenho um teu aí não. Eu falei, não, porque eu não carrego, porque eu sempre perco. Então, ele já às vezes fica na mala, porque, como a gente sabe, o objeto portante ele não pode ser mais portado dentro da cabine de voo. Ou ele é despachado na mala, ou ele é descartado antes ali no raio-x, né? E aí diz que sempre esquece e joga fora antes de entrar. E nesse dia, o Silva, falei, Silva, vamos fazer um making-off do Sebastião Salgado, e dessa vez não precisa fazer nada. Câmera parada, filma o Salgado, você me filma, entendeu? A gente fez até um teste. Quando eu estiver dirigindo ele ali, isso aqui você filma um pouco, mas foco nele, aí abre um pouco, mostrar a luz, o ambiente. Beleza, agradeço como a gente fez até um ensaio, ficou ótimo. Aí eu perguntei para o Salgado, uma curiosidade, de todas as tuas andanças aí, qual foi a luz mais incrível que você viu no mundo? Aí ele assim, aquele jeito dele, naquele, rapaz, que coisa incrível, nunca me fizeram essa pergunta, não sei o quê. Eu falei, pô, que maravilha, um furo mundial, hein? Aí ele falou que foi na Antártida, o navio, ele estava num barco, teve uma tempestade, quando ele saiu do convés com a tempestade, metade do céu estava escuro, preto, e metade em sol e os raios rasgando. Ele falou, foi uma coisa incrível aquela imagem, só que quando ele desceu para pegar a Pentax, quando ele fotografava médio formato, né? Quando ele pegou a Pentax, disparou, estava sem filme. Quando ele voltou para fotografar, já tinha dissipado aquela luz incrível toda. Eu falei, cara, que maravilha, porra, isso aí é legal pra caramba para divulgar o livro. Que depoimento bacana. E foi bonito, né? As palavras bacanas que ele falou lá. Aí depois, senhor, vamos ver aí o make-off. Aí eu tô ali, quando eu vejo, tum, parou. Eu falei, ué, não filmou? Ah, não filmei, não. Eu tinha medo de acabar a bateria, o cartão. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Eu tinha cartão até para ir a São Paulo. Enfim, quando não é para ser, não é. São as coisas que acontecem aí no meio do caminho. André, Essas são as aventuras dos... Diga, meu caro. é, de todos esses retratos, de todas essas produções, é uma curiosidade, qual foi a mais difícil? A que você fala, olha, uma vez só, nunca mais eu faço isso. Qual foi a produção mais difícil, a foto mais complicada? A, a do, em termos de produção, uma que não está aí. A de primeira produção foi o piano do Mário Cohen, do pianista lá, do Cohen, do Arnaldo Cohen, um pianista brasileiro hoje fantástico, concertista, professor da Universidade Indiana, que toca em vários lugares, até um pouco desconhecido do público aqui. Aqui a gente conhece muito o Nelson Freire. E ele diz que não vive sem piano Steinway. A Steinway, que é um dos melhores pianos do mundo, ele tem 2. Eu não tenho, não. Tem quem for na página do 100, né, no Facebook, tem lá. Eu em pé na escadaria municipal lá em cima e foi fotografar aquele piano. Foi bem difícil, bem complicado. De retrato,
Bem, teve várias coisas, né? Teve gente que eu fui fotografar, eu fui em São Paulo fotografar uma pessoa, aí a pessoa falou que desistiu. Aí você assistia, como é que foi? Eu vim aqui para São Paulo te fotografar, não, mas eu não quero mais. Aí você gastou dinheiro, gastou tempo, gastou tudo. Teve isso também. Gente que desistiu na foto, gente que a foto ficou uma porcaria e não rendeu. Teve gente. Mas eu acho que essa do Arnaldo Cohen foi bem desafiadora. Em termos de produção, o Salgado foi o que eu esperei mais fotografar. Mas foram 4 anos de espera, entendeu? Salgado foi muito difícil. A Bia Branca foi um esforço muito grande, mas em termos de resolução de foto, foi bem simples, né? Se a gente pensar que não teve que iluminar nada, só teve que usar um guindaste, um guindaste se pendurar lá em cima. Mas eu acho que, cara, é uma coisa bem. Sônia Braga foi laborioso para tentar até chegar nela, foi bem chato, foi muito difícil, né? A pessoa com muitos compromissos, agenda cheia, é uma superstar, né? Então é difícil chegar nesse pessoal. Mas eu acho que o Arnaldo Cohen, em termos de dificuldade técnica, a do café foi algo. Foram 2 ou 3 semanas de teste até chegar no líquido e o dia inteiro fazendo a foto. Tem um anel de diamante no livro que eu acho que hoje aqui a gente pode falar, eu acho mal feito. Hoje, obviamente, faria aquele anel de outra maneira. Mas é isso, cara. Um livro ele é um retrato do tempo, né? Ele é um retrato de quem você é naquela época, das escolhas que você fez. E tem também o Valdir Teles, o vaqueiro que foi até Pernambuco, no interior de Pernambuco, fotografar um vaqueiro, né? Então tem essa dificuldade de viagem também. São 550 quilômetros de Recife. Eu fui até lá fotografar um vaqueiro. E rendeu. Não é um perfil maravilhoso, o melhor de todos, talvez se você olhar, talvez seja a Dani Sá, a professora de yoga com café. Talvez seja o que eu mais gosto. Mas cada coisa tem a sua. Eu prefiro não dizer isso, assim, tem aqueles meus que a gente confunde muito a dificuldade que teve para fotografar com o resultado, né? E outras pessoas adoram. Uma das fotos mais queridas do livro é do Abraham Palatnik, do óculos, né? Que é uma foto muito simples de fazer. Se você olhar a foto tecnicamente, é uma foto muito simples de fazer. Então é isso, André, eu acho que diga. se fosse se você fosse fotografado, qual seria o objeto? Só não pode ser uma câmera fotográfica. Não é câmera não. O meu objeto, cara, eu acho que é motocicleta Guitarra? e não, música. Tem música no livro. Gilberto Braga elegeu música. Como é que você fotografa música? Não tem. Ele me deu um bando de CDs, eu fotografei CDs lá. Outros podia ser vinil, mas o meu objeto é música. São 3 coisas que eu não vivo sem, cara. Música, cinema e motocicleta, tá? O cinema, para mim, talvez o meu próximo projeto, assim, que eu já estou gestando, seria um documentário. Estou vendo isso ainda. Um documentário sobre o heavy metal no Brasil. Já foi feito um documentário desse, mas não do jeito que eu. Não é sobre o heavy metal no Brasil. É como o Brasil conseguiu ser uma nação periférica, né? Se a gente analisar o Brasil no mundo, no concerto das nações, no dito concerto das nações, o Brasil é um país periférico, né? Os americanos e europeus não consideram o Brasil nem Ocidente. O Elon Musk, ontem, o dono da Tesla, falou em tom de brincadeira, mas uma brincadeira muito filha da que a gente, em nome dele conquistar lítio ou a matéria-prima para fazer os carros dele, ele vai promover golpe de Estado no país que ele quiser. Ele falou isso em relação à Bolívia. Quer dizer,
Então, isso é um comentário político só. Então, acho que as coisas que eu não vivo sem é cinema. Cinema que eu digo filme, tá? Tanto faz filme em televisão, em coisa. Hoje de manhã, por exemplo, eu estava vendo o Rolling Stones, o Circus, né? Aquele filme que o Rolling Stones fez em 68, eu acho. O Rolling Stones Magic Circus, esqueci até o nome. Que é um circo e que os Rolling Stones é uma coisa absurda, que tem Jethro Tull, tem o The Who. Então, hoje de manhã eu estava vendo isso. Então, acho que a música, cinema, filme aí entra nas séries, obviamente, televisão dos anos 70, as coisas todas. E o Pequenas Quarentenas, ele tem uma influência total para quem é velho aí, sabe? Aquele Terra de Gigantes, não sei se vocês lembram. Produção do Irving Allen, né? O Terra de Gigantes tem essa memória de infância que certamente influenciou. Então, são essas três coisas que me... Fotografia eu viveria sem numa boa, entendeu? E quem que você gostaria de ter aí no seu livro e que você não conseguiu? Ah, cara, dos mortos, vamos lá, quem já... Tom Jobim. Esse cara, Tom Jobim. Eu não consegui o Jorge Ben. O Jorge Ben foi... Olha, cara, eu conheço bastante gente ligada. Não consegui chegar nele, não sei porquê. Dos brasileiros, o Tom Jobim, Jorge Ben eu não consegui. Uma pessoa que eu tenho certeza que rolaria uma foto boa, não consegui, foi Ivete Sangalo. Não sei porquê, a assessoria dela barrou o que pôde. Eu acho que tem esse problema hoje. Eu estava vendo até uma live do André Barcinski, aquele jornalista, que foi até meu sócio, no laboratório fotográfico no centro, há 1000 anos atrás, nos 80 ou 90, 80. E ele falando que antigamente era muito fácil chegar nos músicos, artistas, coisa e tal. E hoje não, cara, tem uma barreira, né? É isso. Mas acho que dos mortos o Tom Jobim, né? E que eu não consegui foi o Jorge Ben. Mas acho que isso que eu consigo, né? Ah, sim, e tem aqueles caras que você manda o convite sabendo que não vai rolar, tipo Nelson Piquet. Entendeu? Eu gosto muito do piloto Nelson Piquet. Do homem, nem tanto. Mas boa pergunta. Tom Jobim, vamos botar aí uma pessoa, Tom Jobim, grande Tom Jobim. Que saudade. Selton Mello, conheço o Selton há muito tempo, um amigo, e aí eu fiz essa foto, é uma foto relax do Selton, né? É um momento que você não vê o Selton muito... eu tenho várias fotos dele, é um dos caras que eu mais fotografei até hoje, e ele elegeu essa lata de filme virgem do Lavoura Arcaica, que foi uma pauleira, uma produção pesadíssima que ele fez junto com aquele diretor, e a fotografia do Walter Carvalho, e Luiz Fernando Carvalho também é diretor, e foi o filme que sublinhou a carreira dele, né, como ator espetacular que ele é, né? Foi o filme que o consagrou, digamos assim, né? Ele bastante jovem já conseguiu esse protagonismo no filme. Então, por exemplo, você vê aí, é um retrato, às vezes, um retrato, né, relaxado. Mais uma vez, você vê vários retratos, vários tipos, né, no livro. Hoje eu faria o Selton dessa mesma maneira. Tem outras pessoas que eu faria diferente, obviamente, mas o livro ele conta uma... Quando você vê um livro de um fotógrafo, ele conta também a história dos fotógrafos, de como ele estava, dos humores dele, da vida, né? E durante o 100 eu fui parar até no hospital, né? Porque eu achei que eu tinha ataque cardíaco. O 100 dá um livro, cara. O 100 dá um livro. Eu tenho as fotos de making off do 100, um monte de fotos de making off do 100. Ainda penso um dia de fazer um livro sobre o 100, de como foi minha vida com o 100, entendeu? Então, sei lá, eu fico cozinhando essa história aí. Um dia dá. Quando eu tiver lá meus 70, 80 anos, eu faço as minhas memórias póstumas.
Aí eu ensaio o que eu trabalho há mais tempo na minha vida, o Forte e a Fêmea, que já está praticamente um livro pronto, entendeu? E começou o Forte e a Fêmea de uma maneira um tanto casual. Eu fotografava nos anos 90, fiz muita foto digamos assim, desse esquema sensual que tinha, né? VIP, fiz algumas coisas para Playboy, fiz vários outros ensaios para vários outros sites, e o nu feminino era muito prevalente nessa época, e não que tenha sumido, acabado, não. O nu continua, só que no Instagram. Agora as moças se fotografam nuas o tempo inteiro com os celulares em frente ao espelho. Então, nada que não teve nenhum movimento. Mas eu estava em 2002, eu fui fazer um curso, já tinha saído do jornal, fazer um curso em Nova York, acabei não fazendo curso, e curso de fotografia. Eu vi na televisão isso é a origem do Forte e a Fêmea. Aqueles concursos de bodybuilding, né? de musculação, de fisiculturismo, e homem de sunga forte não é o meu objeto de interesse, mas o cara anunciou depois de comerciais, me lembro isso até hoje, depois de comerciais, a competição feminina. Eu falei, opa, deve ser uma coisa interessante. Eu nunca tinha visto a mulher fisiculturista, né? Sabia que existiam mulheres musculosas, mas nunca tinha visto. E aquilo me chamou muita atenção. Me chamou a atenção pela beleza física, obviamente, mas como uma mulher chegava àquele ponto do corpo, né? Que é muito difícil, visto que o músculo cresce muito pela testosterona. E a mulher não tem testosterona, tem o hormônio progesterona. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, cara, isso dá um belo ensaio. Eu já estava meio cansado de fotografar aquele tipo de nu comercial, digamos assim, né? Da bunda, do peito, aquela coisa sensual. Então, pensando em fazer fotos diferentes. Volta um pouquinho só na primeira foto lá, do cara se rasgando. E aí eu vi a Ana Cláudia, isso é é um espanhol chamado Juan Valverde de Amusco, 1520 e poucos, talvez, isso, 1530. E aí eu ensaio, são os primeiros anatomistas, né? Isso é uma gravura. O primeiro estudo de anatomia foi com Galeno, que foi um greco-romano, se eu não me engano, 100 e poucos depois de Cristo. Foi médico, inclusive, do imperador Marco Aurélio, né? Foi o grande imperador do Império Romano, Marco Aurélio. E incrível, isso é uma coisa muito incrível, vale sublinhar esse conceito para como é que chegou no Forte e a Fêmea. Cara, o trabalho de Galeno, né, que são os humores, né, que foi o cara que criou a palavra humor, inclusive, que se achava medicina, que é a sangue, o catarro, a bile clara e a bile escura, né? Ele foi o cara que batizou. O trabalho do Galeno e seus desenhos e tudo, ele foi o cara que descobriu a questão da veia e da artéria, né? O trabalho dele durou 15 séculos. 15 séculos, pra você ver. E só com esse cara, com Valverde, mas antes com o André Gesalhos, só com o André Gesalhos é que conseguiu a medicina andar para frente. Você vê como é que são as coisas. E isso faz parte da conceituação do Forte e a Fêmea. Eu achava interessante como é que a mulher, sempre me preocupava com isso, como é que a mulher chegava a esse ponto de hipertrofia do próprio corpo. Em Copacabana, olha, Copacabana sempre aí, eu vi a minha querida amiga Ana Cláudia Pires, saudosa Ana Cláudia Pires, andando, e vi a Aninha andando na rua, como eu chamava, e as pessoas paradas, olhando para ela. Me lembrou na hora um filme chamado Cashback, um filme americano, em que o cara, é obviamente uma fantasia, em que o cara tinha o poder de parar o mundo para desenhá-lo. Entendeu? O cara era funcionário do mercado, ele descobriu que ele conseguia parar o mundo e ele conseguia desenhar as pessoas com o mundo parado. E eu via que a Ana Cláudia conseguia parar o mundo com o corpo dela. Eu falei, cara, é muito interessante. Uma amiga fazia musculação na Neves, uma academia que ela fazia musculação e dava aula, e aí eu a fotografei algumas vezes.
o Forte e a Fêmea nasceu desse interesse pela anatomia. Obviamente, uma primeira atração pelo corpo feminino muscular foi visual, mas depois logo eu entendi que essa era uma discussão que está muito presente hoje, né? Que é uma discussão de identidade de gênero, né? Uma discussão de gênero tão forte hoje, e uma discussão sobre preconceito e, ao mesmo tempo, o corpo que eu chamo de corpo muscular feminino, ou a mulher muscular, isso é um termo meu. É claro que todos nós temos músculos, né? Mas eu chamo de mulher muscular. Essa imagem da mulher muito forte, ela é, digamos assim, a face mais visível desse crescente protagonismo feminino que a gente está vendo hoje, né? Eu até vi um filme ontem das jornalistas da CNN, desculpa, da Fox, um filme com a Charlize Theron, em que foi denunciado lá um cara que fazia uns assédios absurdos, né, com as jornalistas, mandava a mulher levantar a saia para ver as pernas dela, mandava a mulher dar voltinha e contratava porque ela era gostosa, coisa e tal. Enfim, esses absurdos, felizmente, estão ficando cada vez mais para trás. E eu vi que a mulher forte é a expressão máxima, mulher muscular, do meu corpo, minhas regras, né? Ao mesmo tempo que a mulher ela pode escolher ter o corpo que ela quer, se é uma mulher que não quer fazer ginástica nenhuma, ela quer, sei lá, ficar com o corpo que ela quer, é a mulher muscular, ela escolhe a maneira mais dolorosa e, digamos, sacerdotal, né? É um sacerdócio de ficar com o corpo que ela quer, entendeu? E a questão, o forte tem um fundo branco, porque o The Humane Corpore Fabrica, pode passar, por favor? O The Humane Corpore Fabrica, essa do Valverde ainda, isso aí faz parte também do que eu chamo de desnudar, né? Como se, eu imagino as mulheres como se estivessem arrancando a própria pele ou se liberando para mostrar o que elas querem por dentro, né? Pode passar, por favor? E essa aí é uma das fotos, das imagens principais do Andrés Vesalius, né? Esse fantástico cara que praticamente um dos pais da medicina moderna, desenhou esse corpo, né? Esse desenho, estudo de anatomia. Isso é de 1530, tá? Vamos botar, eu não sei exatamente a data, deve estar até no frontispício obviamente tem, mas eu não sei exatamente a data não tem. E esse aí é o The Home Corpore Fabrica, que foi uma influência do coisa. Quem me apresentou uns estudos de anatomia, digamos assim, eu tenho uma ajuda imensa, foi o Dr. Ivo Pitangui, que eu mostrei o Forte e a Fêmea, quando eu fui fotografar o Pitangui para uma revista, e aí eu levei algumas fotos do Forte e a Fêmea para ele. Forte e a Fêmea é força feminina em latim. E ele ficou apaixonado pelo trabalho, aí ele perguntou, ele falou, como é que você chegou a esse tipo de trabalho? Eu expliquei para ele, ele falou assim, aí eu me lembro exatamente disso. Ele perguntou para a secretária, eu tenho cliente? Não, doutor, seu cliente é só 6 horas, 5 horas. Aí ele foi na biblioteca da clínica da Rua Dona Mariana, lá, ele me levou, e me deu uma pequena aula de anatomia lá, e ele falou, não, você já tem essa intuição de fotografar essas mulheres, que quando você fez essa pose, você, obviamente, uma pose com a mulher na ponta do pé, a panturrilha sobe, quando você encolhe, você pediu para encolher a barriga, eu expliquei como é que era o processo. Ele falou, muito interessante, que é bem intuitivo isso. E, digamos assim, o Ivo Pitangui abriu uma luz, né? Ele iluminou o caminho que o Forte e a Fêmea tem hoje, né? Sem saber, eu já estava dentro desse ensaio. Obviamente, eu conhecia o The Humane Corpore Fabrica, mas não de uma maneira metodológica, que eu vim, desde então, eu venho estudando todos os compêndios de renascentistas até hoje, que isso é, obviamente, o da Renascença, dos grandes anatomistas, entendeu? É fantástico. O The Humane Corpore Fabrica
Eu acho que, se não me engano, tem 6 ou 8 exemplares originais do mundo, no mundo desse aí. O Da Vinci, obviamente, como a gente sabe, veio depois, tá? Os estudos de anatomia do Da Vinci vieram depois do Vesalius, mas não são tão brilhantes, não. Não era também o objeto de estudo principal do Da Vinci, como a gente sabe, né? Pode passar. Uma música. Alô. Aí Ana Cláudia Pires, que morreu num procedimento, inclusive, estético. Ela foi fazer um procedimento nos glúteos, o procedimento deu errado e ela morreu de trombose. Quer dizer, ela foi vítima da própria obsessão dela. Tadinha. Mas... E aí você vê uma foto dela, ela, inclusive, se você olhar mais em frente ali, ela tem até uma barba, né? Porque da ingestão de testosterona, ela dizia para mim, André, só a planta cresce natural, o tomo é bomba mesmo. Então, tem essa brincadeira, né? E ela é uma das mulheres mais fortes que eu conheci até hoje, tinha vários, tinha corpo que ela estava mais forte, mais definida, a fotografia ela menos definida. É uma pessoa com um carisma imenso, e ela, inclusive, foi vítima, pode passar para a gente não ficar muito apertado no horário. Essa é a Aninha também, com esse trapézio gigantesco que ela tinha aí, né? E o bíceps também, o tríceps, o peitoral subindo ali. E a Ana, inclusive, ela faz parte do 100 também, homenageei ela no 100. Para você ver como é que o subtítulo do Forte a Fêmea é Forte a Fêmea, Aceitação e Preconceito. Por quê? Porque algumas mulheres, obviamente, todos nós, sem exceção, queremos ser aceitos. Faz parte do nosso sistema Homo sapiens, nós somos todos gregários, tanto que a maior queixa nossa na quarentena é que a gente não tem contato com o outro, né? E a mulher, por si, né, tem essa questão que a mulher que não tem um atraente, todo mundo sabe, o homem se defende, é engraçado, pessoal, dentro desse ambiente machista, que a gente combate a cada dia. A mulher, ela está sempre a mais gordinha, mais magrinha, ou seja, todos nós queremos ser aceitos. E eu comparo a mulher que se torna muscular como se fosse uma borboleta, que é a Clode do casulo, né? Eu sempre penso assim. Mas a que preço ela tem essa coisa? Quando o corpo mudando, né? A mutação corporal, ela vicia por si só. E acompanhando esse comentário, nós temos 3 transtornos básicos de imagem. A anorexia, né? Que a gente acha que, né? As pessoas acham que são portadores desses transtornos, estão sempre magras. A dismorfobia, que é a pessoa que está sempre fazendo procedimentos no rosto, a ponto de tem coisas que a gente pode ver na internet, pessoas que ficaram transmutadas em alguma coisa, né? Pessoas que estão mudando, fazendo preenchimento de rosto, mudando o lábio, fazendo plásticas absurdas, você fica até uma coisa assustadora, né? Em alguns casos. E tem a vigorexia, que é o transtorno que a pessoa acha que está sempre fraca. São esses nossos 3 transtornos de imagem. Todo mundo tem esse transtorno. Se você vai ao Oriente Médio, por exemplo, todas as mulheres operam o nariz. Eu já fui no Irã uma vez, em 2017, se não me engano, e o Irã é um dos países no mundo mais craques em rinoplastia. É impressionante como tem mulher com esparadrapo no nariz lá. Entendeu? Impressionante. Entendeu? E de todo o Oriente Médio. Então, faz parte desses nossos transtornos de imagem, que são acessórios à nossa aceitação, nosso processo de querer a aceitação. E a musculação faz parte também dessa questão, entendeu? E essa é a Gilbéria Cunha, né? Você vê que ela tem essa, não só a mudança corporal, né? E ela tem muito orgulho disso, e a Gilbéria tem essa questão da tatuagem também, que ela gosta. E a Gilbéria me contou uma história, que ela quase foi agredida por uns agroboys no interior de São Paulo, que achavam que ela era travesti.
E a Ana Cláudia foi agredida por uns playboys também, na Tijuca, ela morava na Tijuca, quando ela estava voltando uma festa ali, ela morava no Maracanã, ali perto. Aí paravam os playboys, aí eu travesti tá forte. Ela, gente, eu sou travesti, não, sou mulher, tá? Me respeita aí, se eu fosse travesti, você não tinha nada a ver com isso. Aí o cara parou com o carro, me contou isso até com muita emoção. Os caras pararam, você é mulher, tu tinha apanhado dobrado só isso, só aquilo. Bateram nela, quebrando até o braço dela, e jogaram dentro do Rio Maracanã. Então, para você dizer o preconceito, né? E dentro do... Diga. Não, desculpa te interromper. Sobre essa questão do preconceito, você sente que elas carregam uma bandeira da libertação desse corpo feminino que é tão massacrado pela religião e até mesmo pela política obscurantista que a gente tem, principalmente agora, nesses últimos anos? Elas sentem que elas levam essa bandeira? Olha, do ponto de vista político, não tem nenhuma... Nunca vi nenhuma preocupação, não, tá? Nunca vi nada, nunca vi uma elaboração ideológica nesse ponto. Isso aí passa muito ao largo do pensamento, assim. A questão é mesmo com o prazer pessoal. Tanto que no texto que eu estou fazendo no livro, o título do texto, eu posso até abrir aqui, é Porque Eu Gosto. Olha que eu sempre conversei a fundo com elas, porque nunca houve uma elaboração muito profunda disso, não, a não ser da vontade do prazer da mutação corporal, entendeu? Também em relação a de você pertencer a um grupo, né? Tem isso também, o grupo da musculação, o grupo dos bodybuilders, entendeu? É uma questão gregária forte. Mas todas elas, sem exceção, narram casos de agressão, sejam as agressões mais leves, as coisas mais pesadas. Todas têm caras que passam, geralmente, mulheres que as ofendem de forma muito grande, às vezes até muito forte, e homens também, que chamam de travesti. Isso aí deve dar trabalho. Outros comentários que não valem aqui, né? Serem transmitidos, umas coisas muito pesadas, entendeu? Essa é a Rita Bálico, do interior de São Paulo, e cada corpo, assim como no masculino, mas cada corpo feminino tem ele desenvolve certas características. Aí você vê a Rita, ela tem uma prevalência muito grande nos músculos dorsais, né? Impressionante. A dorsal dela é muito forte, né? Trapézio é uma coisa incrível, entendeu? E tem, obviamente, e aí eu fotografei essa, né? Quis dar esse destaque aí. E uma outra coisa no Forte a Fêmea, que vai ser vista, o livro, depois eu posso mostrar aqui, a capa já até está pronta, a boneca, eu fiz uma boneca dele, do livro, não tem nenhuma explicitude em nenhuma foto, justamente para ter esse jogo, né, o que é o masculino, o que é o feminino, até uma provocação. Essa foto de outra atleta, entendeu? E eu fiz questão que ela tivesse com essa mão, né, leve, essa mão, obviamente, que conhece um pouquinho de história da arte, a gente tem essa mão no teto da Capela Sistina, né? E é uma mão que transmite uma leveza no braço da minha amiga Cláudia Peçanha, é a atleta, a Cláudia Peçanha, tinha esse braço especialmente vascularizado aí, e ela se prepara muito para essa foto, e ela é atleta até hoje. Algumas abandonam, né, porque é muito duro para a mulher. Geralmente o período que a mulher fica em competição, né, geralmente um corpo mais competitivo, dura mais ou menos 10 anos, por aí. Ela se prepara, mas o corpo atinge o ápice durante 10 anos, no máximo. Entendeu? Depois ela vai fazendo ginástica. Outra foto também, que não é em fundo branco, mas tem justamente esse mistério, né, do corpo. Gosto muito dessa foto, que tem uma questão do mistério, né, da descoberta. O Serrátil ali, muito forte.
Esse é outro corpo também. Vou tomar uma água, peraí. É a Fabiana Souza, ela é personal trainer hoje nos Estados Unidos. E aí você vê que é um corpo forte, mas não é um corpo tão trabalhado, né? Embora o bíceps dela seja bem avantajado. E ela é uma professora de fitness, entendeu? A professora tem aqui, professora de fitness lá. Então você vê que o Forte Afêmina abrange não apenas o bodybuilding, que não existe mais, né? As duas associações, isso é interessante te ressaltar, as duas associações internacionais que regem o fisiculturismo são as FIFAs, né, do fisiculturismo, a IFBB, que é internacional, e a NABA, que é dos Estados Unidos. Elas aboliram a categoria bodybuilder feminina, entendeu? Por achar que masculinizava muito o corpo. Eu acho isso um machismo, né? Mas tudo bem. Porra, porque eles achavam que era uma coisa meio masculinizante e não era atrativa comercialmente. Essa é a Giovana Martins, outra atleta que tem um passado de dançarina, né? E você, obviamente, você vê, né, pelo pulo que ela deu no estúdio. Você vê que é um corpo definido, mas não é um corpo tão forte. Já é entre o fígado. São várias categorias que tem, né? De peso, inclusive. Pode passar. Você vê que essa atriz já é um corpo quase para o fitness. Eles chamam de categoria de wellness. Wellness seria bem-estar, né? É a Ariana Klein. E aí você vê que ela não tem nenhum músculo muito desenvolvido, né, no sentido, né, do corpo hipertrofiado. Mas é um corpo absolutamente dentro do que o Forte Afêmina se propõe, entendeu? Dentro até a própria contemplação do próprio corpo, né? Que elas estão o tempo inteiro. É interessante que a musculação, o aferidor de desempenho, né? O atleta ele tem o desempenho aferido geralmente é pelo tempo, né? O corredor, enquanto menos tempo ele desenvolve, ele faz um percurso. O levantador de peso, quanto mais ele consegue levantar, o boxer, né? E, obviamente, a musculação é o único esporte em que o medidor de desempenho é o espelho, né? É visual. Em resumo, não serve para nada a não ser você ter os músculos desenvolvidos e, obviamente, tem questão de simetria dos campeonatos, entendeu? O campeonato, a simetria, a hipertrofia. Parece que é uma coisa um tanto aleatória, não. Tem muitos detalhes. É um trabalho de fé. É muito interessante isso. A gente pode passar. A Cláudia Francis, aí, ela não é mais atleta. E uma pose que vem de das minhas inspirações, que são os quadrinhos, né? Uma pose meio super-heroína da Marvel, né? Como se tivesse caído no chão e se levantando para um trabalho. Também tem uma coisa meio felina aí. E é uma luz, obviamente, é uma luz que me persegue, essa luz sempre um pouco zenital de cima, né? Que está presente no Sen, está presente no Clóvis, entendeu? Está presente até naquela foto do vaqueiro de cima. É uma luz sempre a luz é uma preocupação, ainda mais nessas fotos de corpo que você procura o volume, né? Destacar os volumes. A luz é fundamental. Uma foto dessa iluminada simplesmente não retrata a volumetria e os contrastes musculares que o corpo tem. Podemos passar. Nayane Berbet, que vai ser mamãe daqui a pouco. É legal, se ela estiver vendo isso, um grande abraço para ela. Vai ser mãe. E um outro corpo também muito forte, né? E ao mesmo tempo um statement, né? De olhando, né? Um manifesto. Essa foto é quase um manifesto, né? De você encarar o teu crítico, né? Encarar aquele até que pode ser teu opositor, né? Tá olhando de frente para você, né? De peito aberto. Isso eu gosto muito dessa foto. Ela tá sem medo para você. É uma foto da força feminina mesmo. Podemos passar.
E aí que provavelmente pode ser a capa do livro, não sei, a Cláudia Rosenfeld, que hoje é doutoranda ou doutora já em psiquiatria, e não tem mais esse corpo, que ela, obviamente, ela não tem mais tempo para desenvolver o corpo, que a clínica já toma todo o tempo possível. E a Cláudia sempre teve essa preocupação do corpo, essa paixão de desenvolver o corpo dentro de uma reflexão, e também ela sempre quis desenvolver o corpo ao lado da questão da medicina, coisa e tal. Uma época ela fez uma medicina esportiva. Hoje ela desenvolve um trabalho psiquiátrico, mas em cima também da questão de como resolver os problemas, sempre com o lado da educação física, da questão sempre focando na alimentação, sempre dentro de uma visão holística dos problemas, das questões psiquiátricas que os clientes delas possam vir a ter. Então, a musculação proporcionou a ela essa visão holística de como lidar com as questões de acordo com essa vivência que ela tem, que a musculação forneceu a ela. O Forte a Fêmea, se tudo correr bem, é livro para ser publicado talvez ano que vem. Ainda tem espaço para uma atleta, ainda tem poses que eu quero fazer. Estou procurando ainda uma atleta talvez com uma perna muito definida. Eu acho que ainda falta um pouquinho isso. Se alguém conhecer uma atleta dessa área que queira ser fotografada, ainda tem espaço para uma atleta, quem sabe duas. O ensaio tem esse problema, né? A gente nunca termina ele, né? Alguém termina o trabalho para você, né? Sempre. O escritor também, né? Se deixar, o escritor vai escrevendo o livro até morrer, né? Alguém tem que chegar para ele e falar: fulano, acabou o teu livro, chega. Senão você vai revisar aquela frase, o 100 eu não quero repetir nunca mais. Alguém perguntou: você não quer fazer o 102? Faço, só me paga, porra, antes, e eu quero 2 produtores para mim. Porque outra coisa, eu não quero nunca mais carregar mala de equipamento como carreguei no 100. Entendeu? O 100 foi um pesadelo, entendeu? E o 100 tinha uma visão também de fazer. O 100 tinha uma questão logística, né? Ele tinha que caber dentro da mala de um táxi. Entendeu? Eu tinha que levar o estúdio à pessoa. Eu não podia chamar as pessoas para ir no estúdio. Porra, não estou pagando nada. A pessoa ainda vai sair de casa para se fotografar lá durante 2, 3 horas, o cara enchendo o saco dela. Então, tem essas questões que o ensaio coloca para a gente. Como é que você desenvolve o ensaio? A gente pode ficar numa live aqui até 5 da manhã. Mas é isso. Eu acho que eu apresentei alguns pontos aí do meu trabalho. Obrigado. Dá para ver, no meu site tem tudo isso aí, mais outras coisas. Tem a série de retratos inteira no meu site, entendeu? Que é um bom resumo. Tem mais fotos do Forte a Fêmea lá. Tem mais outras coisas. E tá, a luz ficou meio estourada aqui. O comentário do Luciano Alves, que ele fala que você tem uma sensibilidade absurda em retratar um assunto que facilmente se cai no estereótipo e objetificação do corpo. Sempre foi a minha preocupação no Forte a Fêmea. Sempre foi. E 2 pessoas foram fundamentais no Forte a Fêmea. O Dr. Ivo Pitangui, que me apresentou essa abordagem científica, entendeu? Que eu não sou médico, e eu conhecia, como todos nós conhecemos, as coisas de soslaio, digamos assim, mas eu não conhecia o De Humani Corpore Fabrica, por exemplo, e os outros anatomistas renascentistas com a profundidade que ele me apresentou, o que deu toda outra carga semântica e semiótica, digamos assim, semiológica para o ensaio. E a Ana Cláudia Pires, minha querida e falecida Ana Cláudia Pires, que mostrou esse outro lado do preconceito, né? Que seguramente a mulher muscular, a atleta muscular feminina,
de todos esses grupos hoje que você tem da questão LGBT, que elas não se encaixam nesse grupo, isso é importante dizer, elas sofrem muito mais preconceito do que, por exemplo, uma modelo trans, do que um atleta trans, do que uma artista trans, um artista travesti, ou que tenha essa questão de gênero. É muito interessante, entendeu? Para a gente falar interessante no sentido científico, tá? Não no sentido jocoso, no sentido prazeroso do termo. É um objeto de interesse mesmo que o Forte e a Fêmea é abordado. O Forte não é uma compilação de mulheres gostosas. Nada contra, pelo contrário, mas não é o objeto do Forte ser uma compilação. Eu diria que ele é um meu The Humani Corpore Fábrica, né? Tem o André Gesalhos lá e tem o André Arruda. Estou sendo brincalhão nisso aqui, mas é o meu compêndio de anatomia, entendeu? Contemporâneo, digamos assim. E só existe outro livro desse no mundo, né? O interessante é isso, de mulher forte, de mulher muscular, só existe outro livro desse no mundo, a edição 1980 esgotada. Eu tenho esse livro, o Amazon Women, do Bill Dobbins, que é uma coisa mais de uma época, tem mulher estilo com vestida de Conan, bárbaro, mas era outra viagem dos anos 80, da Califórnia, né, Estados Unidos dos anos 80. Tinha essa discussão lá, até da imagética daquela época, que é interessante vendo por esse ponto. Mas o Forte vai ser o único livro dessa... Não, eu conheço, acompanho, inclusive, quem esteja, os fotógrafos que fotografam mulheres musculares no Instagram, mas não tem outro livro, não. Não tem, não. O professor André Dweck, acho que tem uma pergunta para te fazer. Por favor, professor. Claro. Não, eu queria perguntar, você falou no início que trabalha como freela. Como é que você comercializa seu trabalho hoje em dia? Você pega encomendas ou você vende só as fotos do seu trabalho pessoal que você quer fazer? Porque depois de ter passado, enfim, pelo fotojornalismo, pelo estúdio, chega um momento, você resolve trabalhar como freela, como você falou no começo. Como é que é essa questão? Você trabalha sob encomenda ou comercializa somente o trabalho que você faz porque você quer? Como funciona isso? Obrigado. Eu te agradeço a resposta, a pergunta. Não, totalmente sob encomenda. Que eu digo, o André Arruda, pessoa jurídica, financia o André Arruda, pessoa física, entendeu? Você falou isso. Hein? Sim, eu lembro que você ter falado isso. Então você tem... Não, tem que... Cara, a gente mora no Brasil, né, André? A gente mora no Brasil, não dá para ser... a gente escolher muito o trabalho aqui não, cara, entendeu? Ainda mais nessa fase da fotografia que está bem complicada. Eu só não faço casamento, já fiz alguns e acho que tem trabalhos de fotógrafo de casamento absolutamente fantásticos. Mas eu nunca fui, mas eu totalmente sob encomenda, entendeu? E vou me virando nas coisas que eu faço. E fotografia vem em ondas, né? Em São Paulo, que tem muito mais trabalhos, você pode se especializar um pouco mais. Aqui, eu meio que jogo nas 11, entendeu? Então, teve uma época que eu fotografava muita obra de arte, muita escultura, muito quadro, o que me deu uma expertise técnica muito grande, entendeu? Entendeu? De conhecimento profundo de cor, de tudo. Porque para fotografar uma obra de arte, você não pode dar a sua versão da obra de arte, né? No sentido de, vou fazer as minhas cores, a minha paleta de cor. Não, tem que fazer aquilo no padrão Kodak, literalmente um padrão Kodak de cartela de cores absoluta. Aquilo tem que ser, você não pode aparecer. E isso, em outras áreas é o contrário. Quem me encomendou quer a foto do André Arruda, entendeu? Que é a seção de retratos que está no meu site,
basicamente uma sessão comercial. E aí eu fiz um trabalho, terminei em janeiro, a coisa até que eu queria mostrar e não posso, um trabalho do Santander, que eu fiz aqui no Rio, o Inácio Aronovitch fez em São Paulo, e o outro fotógrafo, que eu esqueço o nome, fez em Curitiba, se eu não me engano. E aí veio a pandemia, o trabalho ficou parado, quer dizer, a gente fez, mas não houve. Que é um trabalho sobre pessoas comuns que gostam de correr, o jogging, né? E o trabalho, a temática era o suor. Então foi um trabalho que tinha basicamente duas imagens, o corredor e o corredor com suor ali. E eu fui chamado justamente por causa das fotos do Forte Afêmina, entendeu? Quem me chamou disse que gostava do Forte Afêmina e gostaria de ver aquela estética, digamos assim, aplicada a um ensaio que era em preto e branco, entendeu? E esse trabalho ainda não saiu. Eu queria muito, muito, muito mostrar esse trabalho, muito, que é um trabalho que dá um prazer imenso. Então foi um trabalho de encomenda. Por isso que eu volto a dizer que o trabalho, o autoral, ele acaba subsidiando o teu trabalho comercial. É evidente que hoje em dia tem uma crítica grande, eu estava conversando até com o Rony de outra vez, é uma preocupação que eu vi em outras lives, eu também dou aula de fotografia, especialmente na questão da elaboração do retrato, e na workshop eu faço um passeio pela história do retrato. O que eu vejo hoje, muita gente, muitos alunos jovens, é uma ansiedade imensa em se tornar autor, sabe? Eu vi um cara com seus 27 anos de idade, meio assim, revoltado, a palavra é essa, com muita assertividade, chateado, que ele dizia que as pessoas não reconheciam ele como autor. Eu falei, cara, cuidado, que essa autoria tão jovem, você vai ver com, sei lá, o Black Sabbath. Os caras gravaram o disco Black Sabbath com 22 anos. Rembrandt pintou Lição de Anatomia com 26, sabe? Beethoven compôs com 30 e poucos. Calma, mas a nona foi composta aos 50, eu acho, 50 e poucos. Falei para ele, calma, cara, a tua assinatura virá, mas dentro das tuas paixões. Por enquanto, você tem que mergulhar nesse oceano de referências que você está tendo. E não se espanta, não. As coisas só vão começar a acontecer quando você tiver 40 anos. Você não sabe. Cartier-Bresson é Cartier-Bresson, sabe? O cara foi gênio aos 20 e poucos. Eu acho que está tendo muito os nossos tempos modernos, né, para dizer, a gente ficar nesse papo de bar gostoso que a gente está. Eu acho que estão acelerando muito as coisas, entendeu? Eu acho que outra coisa que eu estava pensando também para essa live tão bacana que a gente está fazendo, essa é uma chance de ouro de poder falar do nosso trabalho, né? E de uma maneira direta, né? Isso é muito, muito bom. Que a gente perdeu um pouco o sabor da descoberta, né? A gente ganhou outras coisas, né? A gente perdeu o sabor da descoberta. Por exemplo, quando eu comprava um disco, eu esperava, eu sabia que o disco tinha saído da banda tal, o disco com sorte chegaria aqui 6 meses depois, e aí você pegava aquele disco, abria, né, e vinha um encarte do disco, você olhava, decorava os agradecimentos do disco, via quem era o engenheiro de som e tudo. Esse sabor hoje acabou. Isso acabou. Eu ficava Leonardo da Vinci vendo os livros ali em pé, da Leonardo da Vinci, em pé os livros, né? Então você ficava amando, tinha uma relação de amor com as coisas. Essa relação, eu vejo hoje, ela ficou descartável. Ao mesmo tempo, se você perguntar para um afro-americano se a vida dos anos 60 era melhor, ele vai dizer que não. Ele vai dizer que sabor da descoberta entendeu? Então, são as questões que a gente vai lidar sempre.
sabe? Algumas coisas a gente deixou para trás e outras coisas vieram para melhorar. Entendeu? O César Maia, o prefeito do Rio, falou uma coisa que eu gosto muito. É um cara que conhece profundamente a história do Rio de Janeiro. Ele falou uma coisa muito interessante. Se você já deve ter visto, André, aquele vídeo do Rio de Janeiro nos anos 30, né? Em inglês, né? Que mostra o Rio. Que beleza, né? Copacabana, o Areal. Aí você tem o aterro, antes do aterro, a praia de Botafogo, né? Aí o César Maia falou uma coisa. Tá tudo muito bonito, tudo muito bacana. Só que o vídeo não mostrou os cortiços, né? Da antiga Avenida Rio Branco, que não era Rio Branco, nos cortiços da Presidente Vargas, pela Avenida Central, né? As pessoas que morriam de febre amarela, né? Por exemplo, a Belle Époque nova-iorquina, né? As pessoas, todo mundo bonito, de fraque, do coisa. Aí veio o Jacob Riis e mostrou, né, os cortiços nova-iorquinos com pessoas amontoadas, né? Aí você, Inglaterra vitoriana, que coisa interessante, né? Inglaterra vitoriana que gerou o Jack o Estripador, coisa interessante. Mas era a Inglaterra que o Lewis Carroll lá mostrou crianças trabalhando 16 horas por dia, né? A Inglaterra vitoriana que deu Jack o Estuprador, pessoas morrendo de fome, de sujeira e tuberculose. Então, acho que a gente tem sempre que, você como professor, eu falo isso para os alunos também, eu falo para todo mundo. Cara, a única coisa que vai nos salvar é a história. A história é a mãe de todos nós. Eu falo, você é a mãe de todos nós. E eu tenho pesquisado muito mais ultimamente, de um ano para cá, virou meu objeto de estudo novamente, a extensão do nazismo. Tá? Como um povo abraçou a loucura. É algo que eu sempre fico olhando. Eu acho que isso, de repente, não, naqueles moldes não volta, tá? Não vai voltar, porque esse sabor da descoberta, felizmente, batendo na madeira, a gente não vai ter mais. Sabe? Campos de concentração não vão acontecer, mas muito difícil. Muito difícil. Talvez, pela modernidade, possa haver um ato translocado e o Trump jogar uma bomba atômica na China. Não é impossível. Naquele seriado Years and Years, um seriado que eu acho que tem equívocos, tá? Mas tem coisas interessantes, o Trump joga uma bomba nuclear na China. É um ensaio sobre a distopia. Tem outro filme que eu recomendo para ver, que em português é No Ano de 2020, com Charlton Heston, que é um filme de 1970, que em inglês é Silent Green, que é a primeira ficção científica sobre a distopia ambiental, entendeu? E é um filme maravilhoso, é um filme com o último filme do Ernest Borgnine, se não me engano. Ernest Borgnine, aí não, eu vou esquecer o nome tô confundindo o ator. É o último filme dele e o final do filme sempre me emociona. Não vou contar aqui, quem quiser que veja. Sempre me emociona, entendeu? Porque eu acho que a gente está trocando. Isso é grave, a relação pessoal com a relação da interface das telas, do imediatismo das telas, entendeu? Então, acho que, não sei qual é a cura disso, não sei. Mas eu acho que o Zygmunt Bauman, dentro da teoria do mundo líquido, nos oferece, não resposta, mas subsídios para a nossa inquietude, né? Ele fala na questão do celular, né? Que a gente nunca esteve tão próximo, mas, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão isolados, né? Então, são questões que a fotografia hoje, não só a fotografia, mas a autoria, tá? Vai ter que discutir, cara. Vai ter que discutir. E são outras questões também. Uma coisa que eu li, é um artigo do Barretão hoje. Estou devagando, porque, para mim, está tudo sempre interligado. Tá? Tudo está sempre interligado. Da questão da Ancine, uma coisa que eu não sabia, acho que tem mais de 4.000, sei lá, é uma quantidade imensa de contas que a Ancine não revisou da lei do audiovisual. Você faz o filme,
manda os processos lá para a Ancine e essas contas não são revisadas. Entendeu? É uma falha do Estado. Entendeu? É uma falha do Estado. E isso acomete, como está acometendo hoje, acomete a realização de novos filmes. Eu, por exemplo, estou gestando com outro amigo meu essa questão do documentário sobre o heavy metal, a questão do preconceito também. Entendeu? Mas o heavy metal foi muito importante na questão adolescente nos anos 80. Eu usava cabelão, camisa de banda, e a PM vinha na frente na gente, falava roqueira, maconheiro ou viado. E a geral que a gente levava era agressiva, entendeu? Era agressivo. Tapa, entendeu? Então, são questões que a gente está elaborando. Eu acho que são questões para a gente rever. E o Rock in Rio, por exemplo, foi um divisor de águas, inclusive, na questão do preconceito. Através desse evento, houve menos preconceito àquela turma de adolescentes. Entendeu? Eu falei para o Medina, eu fotografei ele uma vez, eu falei, Medina, para mim o Brasil tem 2 datas de descobrimento. O 22 de abril de 1500 e aquele 10 de janeiro, meu aniversário até 10 de janeiro, de 1985. Né? O fim da ditadura ali, né? Em que eu trabalhava, para você ter uma ideia, eu já tinha um envolvimento grande com a música ali, de tocar, de conhecer os amplificadores e tudo, falava inglês, as guitarras, Gibson, Fender, já era o meu mundo. E eu vi os caras da Clare Brothers, que era o maior equipamento de som da época, com aval do Queen, e os caras foram no Rock in Rio, no Matagal, e eles não acreditaram que era possível no Brasil fazer um show daqueles. Os caras disseram, não vamos botar o nosso equipamento aqui. E eles cobraram uma grana do Medina para botar o equipamento ali. E o Rock in Rio foi o nosso Woodstock, digamos assim. Não foi o Woodstock, tem um Woodstock brasileiro mais legal antigamente. Tem até um documentário muito bom, se eu não me engano, no Netflix ou no Amazon Prime. Mas, para você ver, são questões que o mundo pop ele vai permeando. Então, se essa live servir para alguma coisa, eu acho que a gente tem que se aprofundar nas questões sim, sabe? E ver que a gente perdeu esse sabor da descoberta, mas ganhamos outra coisa. O Forte Afêmina, os Cloves, por exemplo, são 2 trabalhos que eu tento abrir a cabeça da rapaziada. E os Cloves são muito mal vistos, entendeu? Bandido, porque já é de periferia, né? Então já é de periferia e tem muito negro, então já é mal visto pra caramba, essa coisa de mascarados, coisas de bandido. Quando tem toda uma poética, tem um amor, um sacerdócio, eles já começam a pagar as fantasias, né? Que é paga, os grupos pagam com carnê desde março, abril, e tem toda uma cultura intrínseca, mas tem toda um comércio de realização de adereços. O Fabiano Lima, do Bem Feito, ele tem uma fábrica de roupas ligadas aos clubes, aos bate-bolas, e ele vive disso e gera uma cultura, né, de empreendedorismo dentro disso. Então, são coisas que a gente não pode deixar as pessoas falarem mal, sabe, pelo simples preconceito. Eu acho que a questão do preconceito é a grande dor hoje. E o preconceito também dentro da cultura hoje do cancelamento, que é uma cultura muito ruim, entendeu? Você fala, não, a pessoa, fulano de tal falou uma besteira, às vezes o cara fala merda, porra. Fala besteira, desculpa, mas a pessoa fala uma merda. E, por aquela palavra mal colocada, a vida da pessoa inteira é jogada no lixo. Entendeu? A gente não está flagrando um preconceito explícito, como foi aquele desembargador, aquele canalha. Entendeu? Um canalha. Você sai na rua, hoje de manhã, andei de bicicleta com a minha mulher, demos uma pedalada de 22 quilômetros. Entendeu? De máscara. Bicho, eu passei mal. Eu fiz bicicross também, meti nisso há muito tempo, eu amo bicicleta. E passo mal, entendeu? Passei, não faz bem, que você está expirando gás carbônico. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou andar sem máscara? Não posso. Não posso, cadê a vacina? Então, são questões que eu
quem faz a fotografia hoje, o Diego fotografia, construir a imagem, não é tirar foto. Tirar foto e tira aí com coisa, com a brincadeira. Tem até essa câmera de papelão aqui. Isso é uma brincadeira, né? A câmera de papelão. Eu brinco, isso aqui é uma câmera de brincadeira. Né? Então, a câmera pode ter, ela gera uma imagem engraçada, poliédrica, né? Então, mas eu acho que vai por aí, cara. Eu acho que o 100 tem esse aspecto, só para a gente fechar, tem esse aspecto do multiverso, entendeu? Múltiplo de ter todas as pessoas. Tem desde o vendedor de drinks na praia, o camelô, ao João Avelange, presidente da FIFA. E todos com a mesma luz, sabe? A mesma luz eu usei para todos. Não teve uma luz, não, para fulano eu vou elaborar. Não, a luz que está na Sônia Braga é a luz que está na Dani Sá, é a luz que eu usei no vendedor de drinks de praia, que adorou. É a mesma luz que eu usei no Gilberto Gil. E a mesma luz, minha luz varia muito pouco. É a mesma luz que vai para os clubes, entendeu? Então é a minha maneira de dizer que nós somos todos iguais, sabe? Eu acredito nisso mesmo. Eu acredito. E não é babaquice socialista, eu não acredito muito nisso, não. Acho que a meritocracia é outra coisa, não vem desse... Tem que ser todo mundo junto. Agora, umas pessoas, sim, têm mais talento que outras, mas não é por isso que a gente vai deixar as outras pessoas morrerem de fome, né? Isso é um absurdo. Mas eu acredito, sim, que eu acho que a fotografia, ela é uma ferramenta estética, mas mais do que nunca ela é uma ferramenta... como é que em português isso? Awareness. É uma ferramenta de iluminação, né? Então, é por aí que a minha pequena contribuição, né? E, por favor, quem quiser comprar livro, minhas cópias, compre, porque, pô, né? Eu tô que nem o Rockefeller, né? Precisando de dinheiro. André, Você sabe, o Rockefeller, né? O Rockefeller tem uma historinha muito boa. O Rockefeller, para quem não sabe, foi aquele bilionário americano do setor de petróleo, né? Aí ele estava com o Andrew Carnegie, que é do Carnegie Hall, né? O Andrew Carnegie, aliás. E os dois bilionários americanos, naquela época o capitalismo era selvagem mesmo, não tinha nenhum limite para o capitalismo. Quem acha que o capitalismo selvagem hoje não conhece a história do capitalismo norte-americano no começo do século XX. Enfim, que deu no que deu, né? Mas aí eles estavam num carro, imagina aquele carrão, né, enorme. Aí o Rockefeller estava andando em Nova York e falou: parou o carro. Aí o motorista: o quê? Para, o que houve? Para. Aí saiu correndo, atravessou a rua e pegou uma nota que estava no chão, uma nota de pouco, quer dizer, $1, $2. Aí o Andrew Carnegie falou para ele assim: você parou o carro para pegar uma nota em dinheiro? Você está precisando de dinheiro? Aí o Rockefeller falou: meu amigo, eu sempre estou precisando de dinheiro. Por isso que ele... Então é aquela história: quem quiser comprar meu livro, compre. As cópias estão à venda. Onde compra o seu livro? Meu livro tem na... Você vai no meu site, tem uma lojinha, a Mine Store, andrearruda.minestore, tá? O frete é grátis, tá? O frete é grátis. Quem André, quiser comprar coisa, se quiser me alugar para fazer contar piadas, pode alugar. o André, O negócio, meu amigo, tem que entrar o dinheiro, tem que pagar a conta. Obrigado. Desculpa a brincadeira. Deixa eu trazer... Está me ouvindo bem, André? Ouvindo? Pode falar. Bom, você sempre volta, sempre dá exemplos aí do mundo da música, né? Sim. Afinal, você é fotógrafo e músico. Já fui músico. Hoje estou parado. Porque tem... Só para explicar isso. Eu não toco mais com a perícia musical. A música é uma amante muito, muito má. Você abandona ela uma semana, ela te abandona por 2 meses. Entendeu? Você acha que você está tocando... Não, esquece tudo. E meus amigos que tocam hoje tocam muito mais que eu.
E com quem eu quero tocar, eu vou lá encher o saco dos outros. Então, eu digo que eu não toco mais. Eu já toquei. Hoje, só se tivesse uma banda de uns velhos que nem eu aí, para voltar, fazer um barulho. Meu amigo Rogério Della Páscoa, se voltar a tocar bateria. Eu tenho que arrumar um guitarrista ainda velho, que nem nós, para a gente fazer aquele barulho de adolescente velho, cinquentão. Aí a gente vai fazer uma brincadeira, que vai... mas eu não tenho mais... Se alguém me chamar para tocar uma banda, enfim. Mas a música é presente, a música é presente. Sim, mas eu ia falar justamente isso, quer dizer, o que você trouxe, né, da música que te ajuda hoje na fotografia? Você já pensou isso? Ah, sim. Sim, eu acho que o 100, por exemplo, o 100, primeiro que daria para fazer um 100 de música, né? Com música. O Brasil é um país musical, entendeu? Então, outra coisa que eu acho também no meu site, por exemplo, vai lá, tem uma parte toda de rock, né? Uma parte toda da minha galera do rock pesado e tudo, que, aliás, é uma coisa, uma questão de preconceito. O pessoal acha que o Black Sabbath, né, que é aquela banda seminal do rock, as três bandas, Black Sabbath, Deep Purple e Led Zeppelin, o Black Sabbath era uma banda satânica. Cara, como é que pode, né? O Tony Iommi, olha como é que é o conceito. O Tony Iommi, que era o guitarrista, ele botou o Black Sabbath como temáticas, digamos, de terror, porque vendia. Ele saiu do ensaio e viram um filme, Black Sabbath, do Boris Karloff, passando. Aí ele falou, e viu uma fila. Ele falou, pô, se as pessoas pagam para ver um filme de terror, as pessoas pagariam para ver uma banda falando sobre assuntos de terror. E, na realidade, as letras do Black Sabbath são letras cristãs e letras totalmente antibelicistas, de acordo com até aquela temática Flower Power da época. Inclusive, uma vez, a história é divertidíssima. O Ozzy Osbourne, que todo mundo sabe quem é, disse que foi um bando de malucos para frente do estúdio do Ozzy Osbourne, que eles estavam ensaiando com vela, com cruz de cabeça para baixo, com coisa. Aí, com vela, aí chegaram assim para o Ozzy, assim, Ozzy Osbourne, nós somos da seita. Aí ele olhou para os caras, aí viu os caras com vela e começou, parabéns para você, e foi embora. Quer dizer, então ele já está de saco cheio. Mas a música é um motor principal na minha vida. Hoje de manhã eu estava vendo aquele vídeo do Rolling Stone Circus, entendeu? Ontem eu estava ouvindo, eu ouço música todo dia, o dia inteiro. É o grande motor do que eu gosto, entendeu? Tem fotógrafo que não... Cara, como é que tem... O Ansel Adams, o grande paisagista do preto e branco, né? Ele era ele era pianista clássico, né? Tem essa loucura, é muito divertido. O Ralph Gibson, aquele fotógrafo americano, guitarrista de rock, amigo dos Stones, o pessoal todo. Então, eu desconfio também de fotógrafo que não esteja aí ligado em outras coisas. Quer dizer, desconfio, estou sendo arrogante pra caramba. Mas eu acho que a vida é isso aí. A vida é para ser degustada, bicho. Porra, se você não gostar de só ficar vendo futebol, novela, você está sendo usado, você não está usando a vida, entendeu? Eu acho que tem que ter um protagonismo aí nas coisas. E os bate-bolas também, as pessoas, você vai fotografar bate-bola lá no Cafundó. Eu falei, bicho, senta aí, então fica sentado na tua sala aí vendo televisão. Eu não discuto mais também, não, tá? Quer falar mal, fala. Quer dizer que Lula é o melhor do mundo? Quer dizer que o Bolsonaro é o teu ídolo? Eu não discuto mais, cara. Eu acho que, entendeu? A vida é assim. Eu não discuto. Eu perdi amigos por política nesse fla-flu que a gente está vendo. Entendeu? A pessoa parar de falar com você por questão política. E eu fiz muita. O André perguntou para mim se eu fiz muita foto de político, muito. Conheço política brasileira razoavelmente, fotografei muitos candidatos aqui no Rio, de todos os partidos, de todos eles, e todos iguais, tá? Dos políticos cariocas, eu livro a cara de uns
4, tá? O resto, meus queridos, são todos iguais. Então, eu acho que o político deve trabalhar para nós, sabe? Eu acho que o político deve trabalhar para nós, trabalhar para o bem comum, trabalhar para diminuir as desigualdades sociais. No momento em que o político, por exemplo, melhora a sua rua, melhora aquele buraco, asfalta, nivela a calçada, já é uma coisa boa. Nivela a calçada de todos, porque uma senhora já não vai ter um problema de cair na rua e bater com a cabeça, sabe? Isso é uma saúde pública, né? Então, eu tô viajando aqui para caramba, se desculpem. Tem uma pergunta. Duas. Vignoli pergunta se essa foto atrás de você é sua e, se for, se ela está à venda. Tá. Essa aí é do Outra Copacabana. É do meu ensaio Outra Copacabana. Entendeu? Que me colocou no Jornal do Brasil. O Rogério Reis, o fotógrafo, era editor e me colocou lá. Coloquei essa foto aqui para enfeitar, né? Aí sim, tá tudo. Cara, todas as minhas fotos estão à venda. Tudo. Pode, não tem essa. A lojinha fica aberta 24 horas por dia, cara. Não tem ninguém para me demitir, não. A lojinha está aberta 24 horas por dia. E eu não tenho vergonha de dizer isso, não, cara. A gente tem que. Sabe, eu acho o seguinte: o teu conteúdo você controla, tá? Eu acredito nisso. O teu conteúdo você controla. Mas a questão comercial dele, não. Você quer alguém que vende mais fotos que Sebastião Salgado, cara? Porra, Sebastião só falta vender foto de supermercado daqui a pouco. Entendeu? Vic Muniz, que não é fotógrafo, está plástico, é um gênio. O Vic está no livro, está no 100. O Vic é um cara extremamente comercial, só que o comercial dele começa em $100.000, né? Porra. Mas é o cara que está na venda, entendeu? Ele aceita encomenda, sim, dentro do aspecto dele. Mas é um cara que está no pop, ele está viajando dentro. Se bobear, ele vai fazer Fausto Silva, entendeu? Então, eu acho que isso. Você tem o teu produto, a tua autoria, você não abre mão. Mas na questão comercial da venda, por que não? E, ao mesmo tempo, uma coisa maravilhosa, ter um trabalho seu pendurado na parede, alguém escolheu ter uma coisa que você fez na vida dela todo dia. Isso é uma... Cara, isso não tem preço, entendeu? Tem preço sim, mas é muito legal saber que você faz parte da vida das pessoas, né? E é isso aí, de uma maneira positiva, Então, Adriano, você entra lá no site dele, a lojinha já está aberta. Divirta-se. Meu caro, mais alguma coisa? Acho que já deu, sei lá. Uma última coisa, qual o próximo projeto, André? O próximo é terminar o Forte a Fêmea, terminar o Clóvis, tá? Terminar o Forte a Fêmea, terminar o Clóvis. Vamos ver os próximos. E fotograficamente não sei o que vem por aí, mas eu acho que deve surgir. Isso está começando a crescer. Deve surgir essa questão do documentário do heavy metal no Brasil, mas de uma maneira em que todos vão querer ver, entendeu? De uma maneira, não é só contando para a minha tribo, não. É a questão de como o heavy metal no Brasil. Cara, uma coisa que a maioria das pessoas não entende. Também é uma barulheira danada, ninguém ouve. Sepultura. Sepultura é o artista brasileiro que mais vendeu depois de Tom Jobim, né? É o artista brasileiro que mais vendeu de Tom Jobim. Tem um artista que vendeu mais Sepultura, mas aí eu não coloco um brasileiro que... pode ser, que é um Nelson Ned. Nelson Ned, lembra aquele anão? Nelson Ned vendeu 40 milhões de discos. 45, aliás. Mas ele era... Isso é uma questão interessante. Mas ele se considerava até um artista latino, né? Como Julio Iglesias, por exemplo. Então, é uma questão interessante. Certamente um artista brasileiro no mundo, mais conhecido depois de Tom Jobim é o Sepultura. E a minha preocupação é como o Brasil, um país periférico, tropical,
sem tradição no rock, conseguiu isso. Isso é uma questão que a gente pode elaborar, entendeu? E tem várias questões adjacentes aí de marginalidade em termos de preconceito, de aquele bando de desajustados sociais, cabeludos, o que viraram hoje. Tem amigos meus que são engenheiros, diretores de empresa e tudo. Então, essa é uma questão interessante aí para a gente discutir isso. Como é que isso... A primeira banda de heavy metal brasileira, o Stress, gravado, é a banda de Belém do Pará. Então, né, como é que foi chegar em Belém do Pará isso? É muito legal, é muito... E os gringos também ficam fascinados, né? Como é que no Brasil o heavy metal é tão forte? O Iron Maiden, aquela banda que eu nem gosto, aquela banda inglesa, depois da Inglaterra e Estados Unidos, o Brasil é o país que mais eles têm fãs. Inclusive, tem um disco chamado Scream, Gritem para mim Brasil, Scream for Me Brasil. Então, são coisas que a gente pode discutir aí dentro desse mistério, né? É uma questão misteriosa aí. Eu acho que dá para... É uma questão. Agora, fotograficamente, eu quero terminar o Clóvis. O Forte e a Fêmea já está no 90% pronto. E é isso, vamos tocando em frente aí. E o filme é uma coisa que eu quero fazer dessa área do documentário. Ficção também, né? Eu adoro cinema, mas não surgiu até hoje uma chance. Não é muito difícil. Cinema no Brasil é um meio muito... acho que no mundo inteiro, mas especialmente aqui é um meio que as panelinhas são muito complicadas de se trabalhar. Meio muito fechado, muito de panelinha. Mais do que a fotografia. A fotografia é uma panelinha desgraçada. Mas no cinema a coisa é quase blindada, entendeu? Então, vamos ver como a gente começa de uma maneira André, periférica. Diga, meu cara. queria te agradecer, né, agora, né? Eu que agradeço. Esse papo aí eu acho que foi bem bacana, foi maravilhoso. Se eu falar um pouco do teu trabalho, acho que deu muita dica, ensinou, acho que muita gente. Foi um grande bate-papo, né? Eu acho que foi realmente... Só faltou a bebida, mas isso fica para depois da pandemia. Acho que foi... Hoje está aqui, ontem foi água, ontem foi Guaraná, hoje está na água aqui. Ah, legal, legal. Agradecer também, é claro, que a participação de todos aí, né? O Doek, Antônio, Júlio, o Luiz, enfim, o Evandro. Agradecer aí a participação de todo mundo. Acho que, com certeza, todo mundo gostou aí desse papo. Eu que agradeço a todos vocês. Obrigado, Rony, por esse formato aí de você passar as fotos. Foi maravilhoso. Poxa, é muito difícil a gente poder falar do nosso trabalho de uma maneira tão livre, entendeu? De uma maneira sem barreiras e sem edição, né? E incrível isso, né? Eu estou fazendo isso por um celular, né? O celular está parado aqui na frente, eu estou chegando a outras pessoas. É uma coisa, colocando em perspectiva isso, né? É muito legal. Isso impossível antigamente fazer essas coisas, né? E hoje a gente está tendo esse contato aí, que a pandemia nos deu, né? Agradecemos. Eu que agradeço a todos vocês.